Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de segunda fase. Nesse primeiro vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a prova da OAB, como é que ela funciona, como é que são distribuídos os pontos e principalmente sobre como é que você tem que estudar para conseguir a sua aprovação. Por isso mesmo que o primeiro módulo da nossa apostila fala da estratégia da aprovação. Peraí, professor, você tem uma fórmula mágica aí da estratégia da aprovação? Existem algumas fórmulas, existem algumas dicas, algumas orientações que você deve seguir sim. E eu gosto de dizer que a segunda fase ela é muito tranquila se você seguir todas as instruções. É óbvio que no começo vai ter um pouco de dificuldade, é óbvio que no começo você vai sentir uma dificuldade em cumprir as metas e ter um hábito realmente de estar ali estudando, praticando e treinando ao máximo. Mas mesmo assim, eu te garanto que se você se manter firme, se você todos os dias fizer aquilo que você tem que fazer, estudar, cumprir as metas, você vai conseguir a sua aprovação. Eu faço essa segunda fase do exame de ordem há quase 5 anos e eu nunca tive abaixo de 95% de aprovação. Todas as vezes teve ali entre 95%, 96%, 98%, 100% de aprovação. Eu já tive 3 vezes 100% de aprovação. Então eu tenho certeza que dessa vez vai ser também 100% de aprovação e você vai conseguir, então, conseguir aquela carteirinha, da OAB tão almejada, carteirinha do exame de ordem, para exercer a advocacia. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa prova da OAB? Começo de tudo, você tem que saber como ela é composta. Acredito que você já leu o edital, mas se não leu, esse é o primeiro passo. A prova do exame de ordem tem um edital. E conhecer as regras do jogo é imprescindível para você ir bem, certo? Para que você saiba jogar, você tem que conhecer primeiro as regras do jogo. E lá no edital nós temos algumas coisas importantes, como por exemplo a divisão da prova. Nós sabemos que a prova de segunda fase do exame de ordem, ela é dividida em 2 partes. Nós temos a parte do direito material e nós temos a parte do direito processual, também chamada de prático profissional. Então, no direito material, nós teremos algumas perguntas abertas para você poder escrever, discorrer sobre elas. Enquanto que no direito processual, na parte de peça, você terá, então, folhas para elaborar uma peça prático-profissional. Muito cuidado, inclusive, porque a estrutura é a seguinte. Na prova do exame de ordem, segunda fase, você tem que fazer uma peça processual, uma peça. Para isso, você tem ali 150 linhas. E você tem também que fazer 4 questões de direito material. 4 questões de direito material. Cada uma questão pode, às vezes, conter, inclusive, 2 perguntinhas. A e B, por exemplo. Mas tem 4 questões. A peça prático-profissional, ela vale 5 pontos. E a parte do direito material também vale 5. Como são 4 questões, para cada questão você tem a pontuação máxima de 1,25. Então, 5 pontos para a sua peça prático-profissional e 5 pontos para o direito material, sendo 1,25 para cada questão. Preciso de quanto para ser aprovado? 6,0, nem mais nem menos, 6,0 é ali o limite. Certo? Se você conseguir mais, ótimo. Mas se você tirar 5,9, você está fora. Então perceba aqui já uma informação muito importante da nossa segunda fase. De nada adianta focar apenas em uma parte. Quero que você tenha isso em mente muito claro. De nada adianta focar apenas na parte processual, de nada adianta focar apenas na parte de direito material. Você precisa dar atenção às 2 partes. Por exemplo, se você souber muito de peça e tirar 5 na peça, que é a nota máxima para uma peça, vai faltar um ponto que é do direito material. E se você, da mesma forma, fizer 5 no direito material, vai faltar um ponto que é do direito processual. Então você tem que saber as 2 partes. Tudo bem? Então, o seu estudo tem que ser dedicado a essas 2 partes. E aqui eu vou conversar contigo sobre como é que você vai dedicar esse estudo a essas 2 partes e depois eu vou te explicar, indo mais além, como é que você pode, então, utilizar o seu material, o seu tempo, estruturando o seu dia a dia, a sua rotina em prol ali da sua aprovação, ok? Vamos começar sabendo primeiramente que você tem à disposição o nosso material em PDF da apostila. Existem outros materiais também que serão disponibilizados, como por exemplo, você terá à disposição um caderno de questão, dicas matadoras, todas as teses de mérito que já caíram na prova do exame de ordem, entre outras coisas. Mas para a gente começar, vamos pegar a nossa apostila. Eu espero que você tenha aí em PDF ou já tenha impresso, inclusive, para poder acompanhar, sempre com o seu vade-mecum, é claro que também é tão importante quanto. E na apostila você vai ver que nós começamos no módulo 1 com a estratégia da aprovação. O módulo 1 fala da estratégia da aprovação, estruturação geral de peças e ação pelo rito comum. Mas a primeira parte é a estratégia da aprovação.
Eu gosto muito de um livro que eu até recomendo que depois que vocês acabarem a OAB vocês podem ler, que é o livro A Tríade do Tempo, de um autor chamado Christian Barbosa, né? Eu tenho formação como Master Coach, então eu adoro essa área de coach e foi justamente dessa forma, trazendo o coaching para a OAB, que eu consegui ter esses índices de aprovação tão altos, né? E esse cara, ele é muito bom, esse livro, inclusive, ele fala como é que você consegue gerir o seu tempo para atingir um objetivo. E eu trouxe essa lição aqui para nossa apostila, para que você possa conhecer um pouquinho e ver como é que você atinge um objetivo. O Christian Barbosa, ele fala que tem 5 passos para você conseguir atingir aquele objetivo tão sonhado. São 5 passos para você atingir qualquer coisa na sua vida. Ele fala primeiro em identidade, que é um dos principais. Eu reputo a identidade e a execução, o primeiro e o último, os principais, né? Mas ele fala também em meta, em planejamento, em organização e execução. Ou seja, são 5 passos para você conseguir o resultado que você almeja, o seu sucesso, o seu objetivo. O primeiro de todos, que eu reputo mais importante, é a identidade, que você pode ver aí na sua apostila, né? Que é o que você realmente deseja na prova da OAB de segunda fase. A identidade é você ter identidade com o seu objetivo, ou seja, saber o que você verdadeiramente quer, assumir aquilo como sua responsabilidade e ir atrás desse seu sonho. Eu tenho uma experiência muito grande com a OAB e cursos, etc. E eu vejo muitas reclamações dos alunos, né, no dia a dia, me procurando para eu ajudar a solucioná-los, reclamando, por exemplo, coisas como: ah, professor, eu não consigo gerir bem o meu tempo, eu não sei muito bem se é isso que eu quero, eu tenho vontade de desistir. E essas pessoas dizem assim: professor, me ajuda a saber se realmente é isso. Né? E eu gosto de dizer que essas pessoas que me procuram, né, elas realmente não estão muito bem definidas em termos de identidade. Então elas não sabem muito bem se querem OAB, se querem outra coisa, né? Na minha primeira aula que eu dei, em sala de aula, nunca me esqueço, eu comecei minha aula e um senhor lá atrás, eu acho que ele tinha uns 60 anos, muito gente boa, ficamos amigos depois, inclusive ele levantou a mão e disse: professor, eu estava escrevendo no quadro, virei e disse: pois não, eu tô puto da vida aqui. Eu disse: por quê? Né? Mal comecei, nem comecei a aula, você já estava: não, eu tô puto da vida aqui, na minha primeira aula isso, porque você atingiu tantas coisas com essa idade e eu aqui, 60 anos, estou tentando só passar no OAB e nem consigo. Estou aqui 10 vezes tentando e não consigo. E eu perguntei a ele naquele ato, na frente de todo mundo, eu disse: mas me diga uma coisa, o que você quer para a sua vida? O que você quer com essa OAB? E ele, naquele momento, falou para mim que só queria OAB por ter, né, sem saber muito bem, né, qual era o objetivo dele. E isso me chamou muita atenção, porque eu disse: a diferença está aí. Né? Eu passei na OAB no 9º período, 8º para o 9º período, de primeira, né, mas eu sabia muito bem que eu queria advogar. Eu queria ser advogado e professor, hoje sou advogado público, né, e professor, eu atingi os meus objetivos. Desde cedo eu já sabia o que eu queria. Quando você sabe o que você quer e você assume a responsabilidade do seu objetivo, as coisas se tornam mais claras, porque você consegue acordar todo dia em prol daquilo. Você não fica com dúvidas: poxa, por que eu estou fazendo isso? A motivação, ela fica junto com você. Então, nesse momento, eu queria te propor 2 perguntas para você anotar aí e tentar responder hoje ou nos próximos dias, mas tentar responder essas perguntas e colocar em um lugar visível, para todo dia você poder acordar e olhar para essas 2 perguntas. Talvez isso te ajude. Primeira pergunta: o quanto vale essa aprovação para você? Responde isso num papelzinho. O quanto vale essa aprovação para você? Talvez você responda assim: ah, vale muito, né? Vale tudo, é a minha vida. Outros, sei lá, vale mais ou menos. Varia de cada pessoa. Quanto vale para você? Coloque isso. Perceba que a sua resposta será proporcional ao seu esforço. Então, tome muito cuidado com o que você vai responder. O quanto vale a sua aprovação? E a segunda pergunta, que deve estar aí juntinho também para você colocar em um lugar visível para todos os dias você olhar. A segunda pergunta é: o quanto você está disposto a renunciar às coisas da vida para atingir esse sonho? Vou repetir. O quanto você está disposto a renunciar para atingir esse sonho na sua vida? Porque de nada adianta uma coisa ser muito, muito, muito importante para você se você simplesmente não está disposto a renunciar nada para atingi-lo. Então, nós temos que renunciar coisas para atingir os nossos objetivos. Renunciar, por exemplo, a coisas supérfluas, né? O Christian Barbosa, ele divide as nossas tarefas do dia a dia em coisas importantes, em coisas urgentes e supérfluas. Apenas as coisas importantes na nossa vida contribuem para o nosso objetivo final, o nosso sucesso.
Mas nós dedicamos muito tempo a coisas que são simplesmente urgentes. Eu tenho que fazer, mas é por fazer porque eu deixei para a última hora, ou supérfluas, coisas que eu nem precisava fazer, mas eu vou fazer, como, sei lá, ir para uma festa de um amigo, nem precisava ir, mas vou porque, enfim, por algum motivo. Então eu acabo fazendo coisas supérfluas ou urgentes ao invés de fazer aquelas que são realmente importantes. Inclusive, aqui embaixo do vídeo, eu vou deixar um teste caso você queira fazer, que é o teste da tríade do tempo. É um testezinho onde você pode, então, ver no seu tempo como é que você está distribuindo ele para coisas urgentes, importantes e coisas supérfluas. Lembrando que a coisa importante nesse momento é a sua aprovação no exame de ordem. Então pense muito bem sobre a sua identidade em relação à prova. É a parte mais importante. O quanto você está disposto a renunciar para atingir esse sonho. Tenho certeza que todo o seu esforço no final vai valer muito a pena. Beleza? Então, primeiro isso, né? Vamos seguir identidade, primeiro passo. Segundo passo, fixação de metas. Você tem que a todo tempo fixar metas. Afinal de contas, sem metas claras, você não sabe muito bem onde você quer chegar. Tem um trecho do filme, né, Alice no País das Maravilhas, que eu acho que representa muito bem isso, né? Saber onde você quer chegar tem muito a ver com a sua identidade e com a sua meta. Em um trecho onde a Alice ela chega naquele mundo particular dela, ela está ali com várias placas e vários sentidos que ela pode seguir, e de repente chega aquele gato mágico, né? E o gato pergunta, né, onde é que você quer ir, né? E ela diz, não, eu estou perdida, eu gostaria de saber qual é o caminho. E ele pergunta para ela, né, qual caminho você gostaria de ter? Ela diz que não sabe. E ele responde, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é válido. Você pode chegar, então, e adotar qualquer caminho. E eu gosto de dizer, meus amigos, que realmente clareza no que você quer é imprescindível. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é válido. Então saiba muito bem que você quer ser aprovado e siga as nossas metas. Então aqui eu coloco algumas metas importantes para você, como por exemplo, leitura da apostila. É uma apostila grande? É, mas você tem aí pela frente uma quantidade boa de semana com uma matéria apenas. Dá para ler essa apostila pelo menos umas 3 vezes. Lembrando que essas metas são exemplificativas, então é óbvio que se você não conseguir não tem problema, ou se você quiser adaptar a sua realidade também não tem problema, mas é um aqui que eu reputo como uma regra interessante, né? Uma meta interessante, leitura da apostila pelo menos 3 vezes. Seguindo, realização de todas as provas da FGV, isso, pegar todas as provas que já caíram da prova da FGV e tentar fazer, né? Não foram muitas, nós estamos no 27º exame de ordem, então você pode analisar aí, né, as provas dos exames anteriores, tentar fazer o maior número possível. Óbvio que isso é uma meta exemplificativa, você deve tentar fazer o maior número possível, né, o que for possível para você. Terceiro, realização mínima de uma peça de cada tipo, né? Professor, quantas peças tem? Vou te falar assim, nós iremos treinar cerca de 20 peças, mas o que é cobrado mesmo na FGV é entre 5 a 6. Vai ver, embora seja entre 5 a 6, tente fazer pelo menos uma de cada um para você se resguardar, para você estar preparado. Afinal de contas, se cair alguma coisa que você não estava previsto, você pelo menos treinou. Então vale a pena fazer isso, tá? Vale a pena você tentar ao máximo unir essas competências fazendo uma peça de cada tipo, é o mínimo. Se você colocar uma peça por dia, você faz todas e muito mais, né? Muito mais. Eu reputo assim, tipo, as 6 que mais caem, você pode fazer umas 2, 3. Eu vou falar ao longo das aulas, né? E as outras que menos caem, você faz 1, 2, né? Então você consegue, daqui para o dia da prova, treinar muito. E quanto mais rápido a ficha cair, melhor, tá? Você tem que ir urgentemente começar. Então, essa é mais uma meta. Outra meta aqui, cópia do fichamento de cada um dos módulos. Nós trabalhamos muito com fichamentos. Você pode comprar em qualquer papelaria uma ficha, né? Que é um papelzinho assim, né? Curtinho, onde você consegue escrever tópicos. No âmbito do coaching, eu recomendo muito que meus alunos, meus coaches façam isso, porque de fato funciona muito. Então, por exemplo, se você pega os tópicos que estão, sei lá, em 10 páginas e traduz isso em uma fichinha, isso te permite, então, ter uma capacidade visual muito interessante. Eu vou deixar, inclusive, outro teste caso você queira fazer para saber. Existe um teste, chama teste do sistema representacional, onde você sabe se você aprende mais vendo, por exemplo, utilizando mapas mentais, ouvindo, né, por exemplo, com áudios, com videoaulas, escrevendo ou mesmo fazendo questões, né? São 4 capacidades: visual, auditiva, sinestésica e digital. Eu vou deixar esse teste para você saber como é que você aprende mais. Lembrando que você tem que aprender de todas as formas, mas você pode dar preponderâncias que você mais aprende. E uma das capacidades que nós queremos desenvolver na segunda fase em você, porque vai te ajudar muito, é a capacidade visual,
através de fichamento do conteúdo, ou seja, pega o conteúdo ali que você estudou e faz uma fichinha de papelaria anotando ponto a ponto daquilo que você acha que é cabível. Lembrando que ao longo da apostila eu vou colocar várias fotinhas como essa que tem aqui na nossa apostila para você poder então ver um exemplo de como é que funciona. Todas as peças processuais, por exemplo, tem uma fichinha dessa para você. Então acompanhe, veja como mais ou menos é feito e tente adequar ao seu modelo. Lembrando que nada é absoluto. Você tem que adequar a sua realidade, ao seu modelo, à sua forma de pensar. Segunda fase da OAB não é estática, ela é dinâmica, tem que ter raciocínio. Mais uma meta aqui, fazer simulados. Nós teremos 3 simulados para vocês aqui corrigidos com peças inéditas. Então 3 simulados, pelo menos faça e assista as correções para poder entender esses simulados. 3 é o mínimo. E eu gosto de dizer, de todas as metas, a do simulado ela é mais importante. Porque na hora em que eu faço um simulado, eu estou simulando o dia da prova. E deixa eu dar uma recomendação para você. Você que é do online, você que está me acompanhando aqui, você tem um dever ainda maior. Por quê? Quando é no presencial, eu coloco a galera para sentar em uma escola e fazer, como se estivesse lá no dia da prova. Eu faço isso, eu pego uma sala dentro de uma escola, levo os meninos para fazer em uma escola como se fosse realmente a prova da OAB. E vocês então têm que treinar semelhantemente. Então tente dentro da sua casa aí, pegar um ambiente silencioso na hora do simulado, extrair as 5 horas, que é a duração da sua prova, então 5 horas sem ninguém interferir, cronometrar esse tempo, não sair para nada, a não ser para ir para o banheiro, tente fazer os simulados da maneira correta, seguindo fielmente aquilo que será aplicado no dia da prova. Afinal de contas, costume de casa vai a prazo. O que você faz em casa, você leva para a rua. Então, dentro da sua casa, treine aquilo que você vai fazer no dia da prova, beleza? Mais uma meta aqui, anotação e envio de dúvidas semanais. Nós temos, quando nós estudamos, várias e várias dúvidas. É natural isso que nós tenhamos dúvidas. Então, assim, anote, não deixe nenhuma dúvida ir embora, anote. E com essa dúvida você pode mandar aqui na plataforma, você pode me chamar no WhatsApp, como a nossa equipe também, professor Edmond e todo mundo. Você pode enviar por e-mail, entre outras coisas. Então, participe enviando suas dúvidas semanalmente, tá? E por fim aqui, ó, mais uma, última semana de revisão e a revisão de véspera. Eu gosto de dizer que o segredo da aprovação é uma boa revisão. Então você que está participando aí do online, na última semana nós iremos postar vídeos aqui adicionais, porque nós temos 7 módulos, né, para 7 semanas. E esse exame tem 9 semanas. Então quando chegar nas últimas 2 semanas, nós iremos postar algumas coisas, nós iremos fornecer uns materiais muito interessantes para vocês, como por exemplo as dicas matadoras de direito constitucional. Então aproveitem para fazer uma boa revisão, para tirar todas as dúvidas e para mandar ver. Nós estaremos juntos até o último segundo da prova. Lembrando de me acompanhar sempre no Instagram, @prof. Marcílio Ferreira, porque lá eu dou várias dicas importantes. Então, fixação de metas. Tem até um gráficozinho aí com as metas principais para você fazer, ok? Depois, planejamento. Então, eu passei por uma identidade, sei o que eu quero, fixei metas para poder atingir aquilo ali onde eu quero. Lembrando que essas metas, inclusive, devem ser fixadas, gente, diariamente. Não coloque uma meta para o curso inteiro, coloque meta também pelo seu dia. Todo dia, antes de começar o dia, planeje-se. Fixe as metas antes. Então, por exemplo, você vai estudar amanhã, coloque hoje o que você vai estudar, com que material e como. Tem gente que vai estudar, né, passa meia hora só para poder arrumar ali as coisas. Ah, não, tenho que comer alguma coisa. Sem comida não faço. Aí vai para lá, vai para cá. Passa uma hora ali tentando se organizar. Seja muito direto, né? Tenha o seu planejamento um dia antes para no outro dia você não perder tempo, né? Então, o tempo, ele é o seu melhor amigo nesse momento. Utilize-o. Utilize-o de forma qualitativa. Planejamento, então, também é necessário se planejar. E para isso, eu proponho a vocês um cronograma que eu coloco aqui, que é totalmente adequável. Você deve adequar a sua realidade. Mas eu tenho um cronograma aqui que tem gente que diz assim, professor, eu quero 30 dias para matar tudo. E não é preciso, porque vocês vão ter 9 semanas, que dá quase 2 meses e um pouquinho. Então tem tempo suficiente. Mas, professor, eu quero um cronograma para 30 dias, matar todo o conteúdo e sobrar tempo para revisão. Ou então eu quero um conteúdo de 30 dias, sei lá, por algum motivo. E aí eu vou te falar o seguinte, em 30 dias dá para você estudar tudo mesmo. E por isso que eu coloco um cronograma. Não conseguir cumprir alguma coisa, você pega e você vai acumulando então, né, até que você consiga cumprir o cronograma por inteiro. Mas eu sugiro que você cumpra esse cronograma. 30 dias dá para você matar o conteúdo todo e ainda revisá-lo, beleza?
É um cronograma que eu criei e que vale muito a pena seguir se você conseguir. Lembrando sempre de colocar as coisas visíveis, tá, gente? Esse é um momento, você tem que viver naquele estilo de rato de concurseiro, né? Aquele cara que tá ali no quarto estudando e colando as coisas e deixando tudo visual. Deixa mesmo, pega uma parede, pega alguma coisa, cola lá para você poder ver a todo momento, certo? Então um cronograma como esse é interessante você colocar num lugar visível. Então, cronograma. Depois que você então se planejou, fez o seu cronograma, lembrando que você pode adaptá-lo, né, da melhor forma possível, fez isso, você passa para a organização. Então eu sei o que eu quero, fixei minhas metas e me planejei para cumpri-las. Agora eu vou me organizar. Quais são os materiais que eu preciso? O que eu preciso ter na hora da prova? Como é que isso funciona? Né? Eu preciso de lápis, eu preciso de marca-texto, eu preciso de vademecum, o que eu preciso? Sobre isso que a gente vai conversar aqui de início. Primeiro de tudo, eu preciso te dizer que você não precisa de livro de prática, não precisa de livro de direito material. A nossa apostila, ela é autossuficiente, conforme eu já falei. De qualquer forma, eu quero te dizer o seguinte, que você, se tentar, né, ir assistir alguma live de algum professor, ver algum material, que eu espero que você não faça, muito cuidado, porque a nossa metodologia é única. Então tente não fugir da nossa metodologia. A nossa metodologia permite com que você saiba todos os detalhes da peça sem esquecer nada. Permite que você tenha uma orientação completa do que você precisa. Então não adianta você ir para outro lugar e se perder. Aqui tem tudo, certo? Então vamos por aqui. Então, primeiro de tudo, a apostila tem tudo, o caderno de questão tem tudo que você precisa. A única coisa que eu não tenho como te dar é o vademecum, você precisa ter para levar no dia da prova. Então, compre um vademecum físico. Qual vademecum você recomenda, professor? Vademecum de direito acadêmico da Ridel, editora Ridel. Esse vademecum é o mais completão, é o grandão dele, e ele é o melhor para a segunda fase de direito constitucional. Mas, professor, eu vi em algum lugar um vademecum específico de direito constitucional, compro ou não compro? Eu tô te recomendando da Ridel, os outros não são ruins, mas eu tô te recomendando o da Ridel porque eu entendo que é o melhor. Os outros também são bons, mas para mim o da Ridel atende tudo e mais um pouco, inclusive depois você vai poder utilizar na sua prática, caso você queira seguir algum rumo que tem algumas outras disciplinas. Não vai ser focado só na Constituição, então vale muito a pena. O da Ridel ele é completaço e não vai faltar absolutamente nada, certo? É o que eu te recomendo. Professor, eu tenho um antigo, preciso comprar um novo? Eu recomendo sim, porque você vai ver que tem algumas regras aqui que tem que ser utilizado dentro do vademecum. A menos que o seu esteja totalmente limpo, eu recomendo sim utilizar o novo. Então vamos lá. Comprei uma vademecum, tenho minha apostila. O que eu preciso agora? Eu recomendo que você tenha lápis de cor, é isso mesmo, lápis de cor para poder marcar as partes importantes. Professor, nunca vi isso, eu ouvi falar em marca-texto, mas lápis de cor também? Então, lápis de cor é melhor do que marca-texto. O marca-texto ele solta muita tinta que acaba indo para o outro lado da página. E isso no vademecum, que tem a folha fininha, acaba sujando tudo. O lápis de cor não acontece isso. E não é proibido, porque é a mesma coisa que um marca-texto. Então, se você tiver lápis de cor de várias cores, é bem legal isso. Professor, eu já vi que tem muita gente, mais uma perguntinha, ó. Professor, eu já vi que tem muita gente que pega o vademecum e sai pintando de várias cores. Pode isso? Pode. Você pode utilizar várias cores. Inclusive, eu vou te dar uma recomendação já de agora. Utilize uma cor para cada módulo. Então, sei lá, módulo 1, direito processual, eu utilizo o azul. Módulo 2, da parte de processo, agora eu vou utilizar vermelho. Módulo 3, da parte de processo. Isso te ajuda. Você pode utilizar, inclusive, se você quiser, um para cada peça. A única coisa que o edital veda é a estruturação de uma peça. Tipo, marcar o endereçamento de uma cor, a legitimidade de outra, o advogado de outra, o nome da ação de outra, o preliminar de outra. Ou seja, você montar uma peça com isso, certo? Mas vamos lá, o que é permitido e o que é proibido? Talvez você esteja pensando sobre isso. O que é permitido está no edital e ele diz o seguinte: permitido, legislação não comentada, não anotada, não comparada, códigos, inclusive os organizados, que não possuam índices estruturando roteiro de peças, remissão doutrinária, jurisprudência, ou seja, o código da lei seca, súmulas, enunciados e orientações jurisprudenciais, inclusive organizados, desde que não estruturem roteiro de peça. Perceba que ele sempre fala isso, né? Desde que não estruture roteiro de peça. Então, súmula pode, enunciado pode, mas eu não posso estruturar uma peça dentro disso. Livros de peça não pode. Leis de introdução ao código pode, instrução normativa pode, índice remissivo, que nós iremos utilizar bastante, né? Em ordem alfabética ou temática, pode, desde que não estruture uma peça.
Exposição de motivos, pode. Regimento interno, resolução dos tribunais, simples utilização, olha aqui, simples utilização de marca-texto, traço ou simples remissão ao artigo ou à lei. Separação de códigos por clipes também pode. E por fim, utilização de separação de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico, desde que com impressão que contenha simples remissão a ramos do direito ou às leis. Vem aqui em mim, presta atenção. Nessa parte aqui nós temos uma coisa muito importante. Nos vademecums é muito comum, ou era muito comum na verdade, as pessoas colocarem post-its em branco e saírem escrevendo coisas em cima. Hoje, o post-it em branco, ele está proibido. A FGV, há 2 anos atrás, proibiu totalmente o post-it em branco. Você pode utilizar o post-it, que na verdade é um marcador, quando ele é impresso diretamente da gráfica, ou seja, ele já vem pronto só para você colocar no vademecum. É aquele que vende da marca fácil, né? Tem em toda a livraria, se você quiser. Então você pode pegar ele vem com Constituição já escrita, Código Penal já escrito, Código Civil já escrito, você simplesmente tira e vai colocando no vademecum. Post-it em branco está terminantemente proibido, ok? Então, cuidado com isso aqui. E clipes, professor, pode ser de qualquer cor? Pode. Professor, pode ser 100 clipes? Pode. Pode ser 20 mil clipes? Pode. Clipe está liberado. Clipe pode quanto você quiser. Exemplo do que pode fazer, tem uma fotinha aí até para você ver, foi publicada pela FGV, não foi nem eu que inventei. A própria FGV publicou isso aqui dizendo o que é que pode. E da mesma forma que ela publicou o que não pode. O que é que não pode ter no seu vademecum? Código comentado, proibido, né? Código comentado, anotado, comparado, ou com organização de índices que estruturem um roteiro de peça. Jurisprudência, está proibido. Anotação pessoal ou transcrição. Vem aqui em mim, muito cuidado, anotação pessoal ou transcrição é proibido. Eu não posso fazer uma anotação pessoal no vademecum. Por exemplo, teoria da responsabilidade administrativa, teoria, sei lá, teoria dos motivos determinantes. Eu não posso anotar no meu vademecum umas expressões para eu lembrar na hora da prova. O que eu posso fazer? Eu posso não anotar pessoalmente, mas eu posso escrever artigos de leis. Simples remissão ao artigo de lei. Então, artigo 97, para eu lembrar de toda vez de ver, sei lá, o 5º ir no 97. Isso pode, mas só o artigo. Eu não posso escrever anotação pessoal, como por exemplo, artigo 97 prevê isso, isso e isso. Não pode. É só a remissão ao artigo. Simples remissão ao artigo de lei. Professor, eu posso colocar artigo 97 CF de Constituição Federal? Pode, porque você está se remetendo aonde o artigo se encontra. O que não pode é anotação pessoal ou transcrição. Proibido, cópia reprográfica, xerox, proibido, tá, gente? Xerox não pode, por mais que seja querendo atualizar alguma lei, alguma coisa. Utilização de separadores de código fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico em branco. Em branco não pode, tem que ser aquela que já vem impressa da gráfica. Impresso de internet, não pode. Informativo dos tribunais, não pode. Livro de doutrina, revista, apostila, calendário, anotação, não pode. Não pode levar a nossa apostila para a prova. Livro de doutrina, não pode. Revista, apostila, calendário, anotação, não pode. Dicionários ou qualquer outro material de consulta, não pode. Legislação comentada, anotada ou comparada, não pode, só pode a seca. Súmulas, enunciados e orientações jurisprudenciais comentados ou anotados ou comparados. Se tiver comentário, anotação ou comparação, não pode. Professor, e como é que funciona isso na hora da prova? Na hora da prova, se o examinador chegar e ver que o seu vademecum descumpriu alguma regrinha do edital, ele vai grampear a parte onde descumpriu. E se o seu edital estiver, se o seu vademecum estiver com muita coisa, ele pode inclusive apreender o seu vademecum. Então cuidado, siga todas as regras. Na nossa apostila inclusive tem um exemplo do que não pode fazer. Você pode ver nas fotinhas aí o que é que não pode fazer. Então adquirir o material correto é imprescindível, utilizar rascunho adequadamente é imprescindível. Imprimam a folhinha da FGV, vou deixar aqui disponível, tem outros vídeos, mas vou deixar a folhinha da FGV aqui para você poder utilizar no seu treino igual rascunho. Utilize corretamente conforme eu vou ensinar nos outros vídeos. Utilizar também o caderno de peças igual ao da FGV é imprescindível, gente. Não adianta nada você conhecer o rascunho se você não souber utilizar, né, ele igual no dia da prova. Fica fazendo aí, por exemplo, em caderno, um caderno normal, comum, e lá não vai ser isso. Então utilize corretamente, né, igual ao modelo da FGV, enfim, da forma que você precisar, a gente vai estar à disposição. E também adequar o seu tempo à realização de peças. É sempre importante que você adeque o seu tempo para isso virar um hábito. Afinal de contas, a prova ela é prático-profissional.
E como é que se aprende a ir para uma prova prático-profissional? Só tem um jeito, através de prática. Apenas com prática você aprende para uma prova prático-profissional, beleza? Então é imprescindível. Então você passou pela identidade, passou pela meta, passou pelo planejamento, pela organização e aí chega no último, também tão importante quanto aquele primeiro que a gente falou. Agora é a execução, começar. E para começar, gente, eu queria te dizer, eu sei que é meio redundante, até meio feia essa expressão, essa frase, mas ela é muito interessante. O melhor começo é pelo começo, é começando, é iniciando, é treinando. Então comece pelo começo, comece fazendo, comece treinando. Pega um post-it agora e anota essa frase aí que eu coloco na minha apostila, eu acho ela interessantíssima, imprescindível para você. Anota aí, melhor feito do que perfeito. Anota e coloque em algum lugar visível. É melhor que você faça, que você entregue dentro do prazo do que você perder o prazo. É melhor você fazer, mesmo que esteja errado, e entregar para correção, para ter um feedback e saber que está errado, do que não entregar e ficar sem saber. Tem gente que fica muito assim, eu quero minha peça perfeita, e aí se engana. Por exemplo, na segunda fase da OAB, não dá para fazer a peça todinha no rascunho e depois passar a limpo. A gente vai ver isso aqui. É para você fazer um fichamento dela e depois passar ela em definitivo já. Então, se na hora da sua casa e dos seus estudos você estiver fazendo de uma forma errada, lá no dia você vai fazer da forma errada, tem que fazer conforme as nossas orientações, né? Então, faça e entregue. Não deixe de entregar, porque de nada vai adiantar se você não entregar. Melhor feito do que perfeito. E eu vou te dizer mais. O seu fazer, o seu hábito, né, vai te levar mais próximo da aprovação. Olha outra frase, pega o seu post-it, coloca aí visível em algum lugar para você todo dia lembrar. Que quanto mais você fizer, mais próximo da aprovação você estará. Quanto mais você fizer, mais próximo da aprovação você estará. Então tem gente que faz várias e várias peças, fica mais próximo da aprovação. Quem fez menos, quem não treinou, fica mais longe da aprovação. Você tem que treinar ao máximo, porque quanto mais você fizer, mais próximo da aprovação você estará. E nessa execução, tente não se auto-sabotar, porque é muito comum a pessoa buscar sabotagem, buscar ser vítima, buscar outras coisas supérfluas, urgentes, para não fazer aquilo que é importante. E aqui eu coloco algumas dicas, como por exemplo, inicie no início, que vai ser difícil mesmo, inicie consultando o espelho, consultando o fichamento, não tem problema. No início, depois você avança e para de olhar. Mas no início não tem problema, você não sabe fazer, começa fazendo olhando e depois avança. Outra dica, né? Seguindo, utilize ambientes adequados para estudar. Não adianta estudar em qualquer lugar. Um lugar onde vão te atrapalhar, vão te interromper, um lugar onde não vai ser confortável, onde não vai ser próprio para o estudo. Tenha sempre o seu ambiente de estudar adequado para isso. Mais uma, horário de executar é exclusivo de executar. O horário que você estiver treinando, fazendo peça, fazendo alguma coisa, é exclusivo para fazer. Não tente fazer coisas paralelamente. Professor, mas eu queria treinar enquanto eu estou num consultório médico, enquanto eu estou esperando alguma coisa. Não tem problema nenhum, desde que, e aqui é um ponto importante, não tem problema nenhum, desde que não seja o treino propriamente dito. Pode ser uma leitura, pode ser simplesmente, sei lá, a leitura da apostila, por exemplo, ou simplesmente copiar um fichamento, aí dá. Mas a hora de treinar, a hora de fazer uma questão, uma peça, faça com exclusividade, porque no dia você não vai poder estar intercalando com outras atividades, certo? Então, horário de executar exclusivo e, por fim, tente construir âncoras, coisas que te levem em prol do seu objetivo, né? As pessoas normalmente buscam âncoras negativas, âncoras de autossabotagem, como, por exemplo, né, tá sempre ali próximo a uma cama, próximo, por exemplo, a uma televisão, que te levam a assistir uma série, te levam a deitar e isso te atrapalha. Construa âncoras positivas, coisas que te deixem acordado, alerta. Colocar alarme no celular para lembrar de estudar quando for para começar e quando for para terminar. Andar com amizades que vão te ajudar, que vão te incentivar a estudar e assim por diante, certo? É imprescindível. Então é isso, eu quero que você entenda que esse momento inicial, ele será sempre um pouco difícil, mas que no final de tudo você vai chegar e você vai estar com o coração leve, sentindo que você fez tudo o que você deveria fazer. Se você acha que isso é improvável, eu queria te dizer, independentemente, não sei se você acredita em Deus, eu acredito muito, eu queria te dizer que Deus é Deus dos improváveis. Ele faz tudo acontecer. Então vai dar certo. No finalzinho disso tudo, você vai estar rindo. Até quando você receber a prova, você vai ver que tudo que tem lá, você terá visto aqui comigo. Você estará preparado para qualquer coisa que for cobrada de você. Então agora, é só começar. No próximo vídeo a gente vai falar sobre estruturação geral de peças e já vamos rumo ao nosso conteúdo. Valeu, galera! Até a próxima!